confiada a publicação desta obra. Um agradecimento especial a Margarida Pinto Correia, que todos conhecemos da rádio, da televisão e da sua entrega às causas sociais, por ter aceitado o convite para apresentar o livro. E agradecemos igualmente à atriz Manuela Couto, que está aqui hoje connosco para nos presentear com a declamação de um excerto do texto. Por último, obrigada à Bertrand Picoas, que é uma espécie de segunda casa da Guerra e Paz e que nos acolhe sempre tão bem nos lançamentos dos nossos livros. Passo então a palavra. Passo a palavra a Margarida Pinto Correia, que nos vai falar sobre... Bom, é melhor passar. Se calhar se só no microfone só para fingir, para me sentir mais confiante e depois isto desaparecer. Olá, boa tarde a todos. Eu espero que tenha sido a pessoa mais estressada a chegar aqui e que vocês estejam todos muito melhor e muito calmos, porque não é nada calmo o que nós temos aqui para vos mostrar. Haverá alguma batota nesta sala por quem já tenha visto a peça, mas também não é de uma peça que estamos aqui a falar. Estamos a falar de um livro, estamos a falar de um desafio e estamos a falar muito mais do que isso, de temas verdadeiramente fraturantes, de temas verdadeiramente assertivos e difíceis para a nossa sociedade, para a sociedade geral do mundo, não é para a nossa portuguesa, é para a nossa dos humanos. Eu, ao pensar no como é que ia abordar isto, como é que se falava a gente variadíssima sobre este livro, sobre este jacto que o Arthur tirou de si e tirou de nós todos por um desafio da Manuela. E nas buscas várias das coisas com que me cruzo, cruzei-me também com uma frase do Tolstói que trouxe para partilhar convosco, que é: o homem ama porque o amor é a essência da sua alma, por isso não pode deixar de amar. E este livro, curiosamente, acreditem ou não, é sobre amor. Se calhar estes dois senhores vão dizer que não é nada, mas isso é sempre o risco quando se põe uma pessoa a falar sobre a obra de outra, não é? A gente vê imensas coisas e aqueles círculos que querem dizer um renascentismo que vem do fundo da influência árabe e afinal a pessoa só tinha pintado umas bolas. E é mais ou menos isto que corremos o risco todos aqui de fazer hoje quando falamos de amor, quando falamos de morte, quando falamos de maternidade, e de como podemos falar sobre isto, de porque é que precisamos de falar da angústia, porque é que precisamos de pôr o dedo em coisas que nos magoam por dentro, porque é que a angústia e a inquietação, não é se calhar por acaso que há guerra e paz neste projeto, porque é que a angústia e a inquietação, que são uma linha transversal deste livro, nos levarão a ler um livro, a falar sobre um assunto. Se são coisas que nos doem, é precisamente porque fazem parte de nós. E este livro é sobre o que nós sentimos, sobre o que nós não fazemos ideia que podemos sentir, é sobre os saltos no abismo. E há na contracapa há um bocadinho que é mesmo um salto no abismo. Quem vai dizer coisas importantes é a Manuela, porque vai partilhar convosco bocadinhos do livro e bocadinhos deste percurso. Mas eu escolhi alguns exemplos para vos levar neste fio condutor do que pode ser a apresentação de um livro como este. E vou-vos ler só este bocadinho para vos inquietar. Eu gosto desta palavra, inquietação. Vou repeti-la algumas vezes nos próximos 5 minutos. Ontem fui arrumar o teu quarto, descobri uns cadernos onde apontavas os teus sonhos. Porquê é que nunca me contaste que apontavas os sonhos? Ontem fui arrumar o teu quarto, descobri umas fotografias daquele verão no Algarve em que te comprei uma máquina fotográfica descartável, lembras-te? As cores estão a desaparecer e tremi ao ver a foto da falésia, aquela em que finges saltar para o abismo. E segue. Isto é um bocadinho recortado cá de dentro, mas é um bocadinho que recorta muito bem, ou que emoldura muito bem, a angústia que nos acompanha, mas que não é de todo evitável. E era isto que eu queria deixar um bocadinho como testemunho. Quando o Arthur me disse: queres fazer tu a apresentação deste livro porque não viste a peça? E eu culpei-me, não vi a peça, nós tínhamos falado sobre isso, eu não tinha conseguido ir ver.
E o Arthur disse, não, mas é isso mesmo. A ideia é que esta partilha é muito maior do que só uma peça de teatro. E uma peça de teatro já é tão grande. Esta partilha é um livro que pode ficar para todos os outros momentos. Porquê é que alguém há de ir buscar um livro que lhe vai doer? Ou que vai expor a dor de outros? Porque há pessoas insensíveis que são profundamente indiferentes à dor dos outros e gostam de a partilhar e gostam de a ver nas revistas ou nos livros mais ou menos profundos. Porque este tema sobre o amor, sobre o limite, sobre o momento em que estamos na ponta da falésia e temos que decidir se voamos ou se saltamos no abismo, esse é um momento que todos temos. E é um momento que, se algum de nós não tiver, sabe que existe ao nosso lado. E é nesta fase, neste ponto da humanidade em que nós não podemos ignorar os outros, que este livro se encontra. É no momento em que, sim, debatemos a eutanásia, sim, debatemos o amor e a morte como um binómio que não se distinguem, sim, debatemos a perda ou a decisão fatal, a decisão profunda, a decisão que nos dói a todos, só de ouvir, só de pensar ou de partilhar, como vai acontecer daqui a bocadinho, como aconteceu na peça e como acontecerá agora, muito mais extenso nos momentos de todos nós, naquele momento em que entramos para uma terceira dimensão que felizmente não vai acabar nunca, porque não vão acabar nunca os livros, que é a terceira dimensão entre nós e tudo o que podemos imaginar. Eu gostava de acreditar que a leitura deste livro nos vai pôr a todos um bocadinho mais honestos ao espelho. Eu gostava de acreditar que, ao falarmos da decisão da morte, que ao falarmos de poder ou não decidir sobre a morte dos outros, nós vamos perceber que pelo menos esse assunto existe, mesmo que não tenha nada a ver connosco, porque temos a sorte, o privilégio de, naquele momento, ou até àquele momento da nossa vida, não se ter cruzado connosco. Existe. E quando existe dor neste mundo e nesta humanidade, que é o nosso e que é o presente e que é o agora de nós todos, está em nós. E isso é uma partilha inabalável deste livro, que é trazermos para cima para o nosso colo, para cima da nossa mesa, para o nosso dia-a-dia, um assunto que nos incomoda. Mas nem por isso o podemos evitar. Nem por isso o devemos evitar. Porque o que os outros fazem é da nossa responsabilidade, sim, e o impacto da nossa atenção, do nosso querer saber, do nosso querer discutir, do nosso querer construir uma opinião que não seja só uma coisa que achamos vagamente, porque se nos ocorreu ao café, é responsabilidade civil, é de nós todos. Na minha vida de profissional e de trabalho social, cruzo-me muitas vezes com o trabalho e a luta ou o debate à volta da eutanásia, à volta do acompanhamento para a morte. Aliás, estava precisamente a pensar em toda esta inquietação e cruzei-me com uma proposta da Amara, que é uma das instituições com que me cruzo várias vezes, de preparação da morte, na doença, na terceira idade, em nós, em geral, e ainda de formação de escuta ativa. E eu acho que é mais ou menos isto que este livro provoca. Provoca-nos uma formação de escuta ativa, que é, ao escutarmos esta uma história que por privilégio nosso não é nossa, ficamos mais atentos àquilo que pode estar à nossa volta. Ficamos a poder pensar de maneira diferente, pelo menos a poder pensar, e por isso com a responsabilidade de o fazer. Nós somos todos seres interligados, somos átomos desta coisa enorme. E não há hipótese, não há hipótese, não há nada que nos desligue uns dos outros. Se queremos continuar a viver em comunidade e se queremos continuar a viver ponto final. E isto serve tanto para a vida e morte das pessoas, como para a vida e morte do planeta, do ambiente, dos animais, do que nós quisermos. É da vida e da morte que falamos e é da nossa existência. E a nossa existência é em comunidade. Nós somos um bicho, um animal comunitário. Não há outra hipótese. Por isso, falar do momento da decisão, falar da maternidade e do que ela acarreta enquanto decisão permanente da vida do outro é tremendo, é ousado,
E é absolutamente necessário. Eu não quero... Tinha tomado nota de algumas inquietações que queria partilhar, mas prefiro que seja a Manela a partilhá-las de forma veemente e sentida, porque ela vive este personagem. Mas queria mesmo deixar-vos uma música. E a música é do José Mário Branco, chama-se Inquietação. Não vou cantar, estejam descansados, mas procurem. Opa, não é? Opa, este é que era o momento. Não, mas peço-vos que a procurem. Há imensas versões, há uma versão de há pouco tempo que é cantada pelo Camané com os Dead Combo, e é linda e tem um desenho, um vídeo animado lindo, mas que é sobre isto, é sobre o momento em que nós paramos para perceber o que nos inquieta e nos responsabilizamos por isso. Não evitamos, não viramos a cara, não dizemos eu não quero falar sobre isto. Porquê é que uma mãe havia de ter que decidir sobre a vida do filho? Porquê é que este assunto havia de chegar ao nosso conhecimento e ao nosso colo? Porque é uma mãe e um filho e, portanto, é a história da vida toda. É a história do universo. Somos nós. E com isto, não sei se esta é a ordem lógica, mas a Manuela segue-se, não é? E por isso, porque falamos de nós e porque falamos do que este livro nos transporta, eu passo já a palavra... Microfone não. Passa a alma à Manuela para ela vos conduzir um bocadinho neste orgulho. E não se inquietem, porque lembrem-se que sempre que há um abismo onde podemos mergulhar, é nele que ganhamos asas para voar. Obrigada. Ouvem meio ao fundo. Ótimo, não gosto de microfones. Eu antes de ler, porque vai ser uma leitura e não vai ser uma leitura, porque era o que eu dizia hoje de manhã ao Arthur, isto para mim não é uma leitura, é assim, uma revisitação do que foi provavelmente o espetáculo mais difícil que eu fiz na minha vida, e já fiz bastantes. Porque quero só dizer que de facto isto foi um desafio que eu fiz ao Arthur para escrever um monólogo, mas eu não pedi para o Arthur escrever isto, nem este tema. Tanto que quando ele me começou a enviar as 2 primeiras páginas eu pensei, ups, não era bem isto que eu tinha em mente. Não era propriamente umas chalaças, mas não lhe disse nada, não lhe disse, olha Arthur, isto não me interessa, escreve outra coisa. Fiquei bastante perturbada, porque nós sentimos sempre isto, os atores, acho eu, que é, não sabia se iria ser capaz de fazer isto, ou se pelo menos se iria ter vontade de fazer isto, porque de facto é de uma violência tão grande que... Mas pronto, aquilo ficou ali um bocadinho assim em banho-maria, passaram-se para uns 2 anos, até que chegou uma altura em que isto também partiu de um desafio que o João Mota me fez para fazer um monólogo, que não era coisa que eu propriamente quisesse muito fazer, porque é uma grande solidão. Eu gosto disto, é para conviver, que é o melhor de tudo, é o convívio. Os monólogos são uma grande solidão e não vale muito a pena, é bom como exercício e estou muito feliz por ter feito isto. Mas pronto, depois reuniram-se as condições, o João Mota ensinou e pronto, é óbvio que isto para mim hoje é um pouco estranho, porque tenho a memória do que era o espetáculo, que era extremamente violento para mim, as pessoas que viram, estão aqui várias pessoas que viram. Hoje é um bocadinho assim, como se fosse assim uma imitação, um papel químico de qualquer coisa, mas pronto, eu vou fazer o meu melhor, espero que gostem. Eu nunca quis ter filhos. Eu sei que isto é chocante, vindo de uma mulher. A senhora juíza é mulher, provavelmente tem filhos, ou se não tem, gostaria de ter. E eu sei que pode não parecer grande ideia começar as minhas alegações com esta afirmação. E que por esta hora alguém poderá estar a dizer para si mesmo: porque é que ela não delega a sua defesa no advogado oficioso? Vai enterrar-se ainda mais. A verdade é que se quero ter alguma hipótese de pedir clemência a este tribunal, só mesmo contando a minha história o mais honestamente possível. Se não o conseguir, pelo menos tanto os meritíssimos juízes do coletivo e ilustres representantes do Ministério Público,
assim como o público desta sala, que assistiu às audiências das últimas semanas, percebam o meu ato e regressem a casa, para as vossas famílias, para os vossos filhos, com uma reflexão sobre o valor da vida. O que é trazer um filho a este mundo? O que estão dispostos a fazer por ele? E no meu caso, se seriam capazes do sacrifício máximo, o ato que me trouxe aqui a julgamento. Eu vou tentar não me dispersar, embora vá deixando o aviso que tenho tendência a divagar. Se for necessário, peço que me chamem a atenção. Como dizia, eu nunca quis ter filhos. E confesso, mesmo antes de ser legal, fiz vários abortos. Mas quando engravidei desta última vez, um conjunto de circunstâncias levaram-me a deixar seguir a gravidez até o fim. Sobretudo a pressão do meu namorado à altura, agora ex-marido. Embora secretamente esperasse um percalço qualquer que pudesse terminar a gestação de forma natural. Desculpe, doutora juíza, eu compreendo que esta minha frontalidade a possa incomodar e por isso peço-lhe que, no máximo do possível, deixe por momentos de parte a sua sensibilidade feminina e de mãe, se for mãe, eu não sei. E se circunscreva aos factos, porque, pelo menos, que eu saiba, a falta de instinto maternal não é crime. Fosse como fosse, quando dei por ela, tinha uma vida a pontapear freneticamente dentro de mim. Como se previsse o terror que eu esperava. Como se previsse que um dia, como Jó, poderia dizer: porque não morri ao nascer. Talvez por isso, quando nasceu, não chorou imediatamente, num momento de hesitação entre ser ou não ser vivo. Aceitou estoicamente as palmadas do médico e, com algum desfazamento, começou a chorar. Mas quando o fez, para mim, pareceu-me que estava a representar. Como um ator que, depois de uma branca, volta a lembrar-se do texto e continua a peça como se nada tivesse acontecido, embora por momentos tenha deixado os espectadores numa suspensão de credibilidade, como se eles não soubessem, desde que entraram pela porta do teatro, que o que iam ver não era realidade. Já estou a dispersar-me. Eu tirei uns apontamentos na última reunião com o meu advogado e percebo que o que está aqui em causa é estabelecer se serei condenada ao abrigo do artigo 132, 133, 134 ou 135 do Código Penal. Conforme aqui anotei, vou começar pelo artigo 133, homicídio privilegiado, que penaliza quem matar uma pessoa por compreensível emoção violenta, compaixão, desespero ou motivo de relevante valor social ou moral que diminuam sensivelmente a sua culpa. Há uma coisa que eu não compreendo no enunciado deste artigo. O que é um motivo de relevante valor social ou moral? Embora com algumas dúvidas, compreendo a emoção violenta, apesar de não perceber como isso possa diminuir a culpa. E compreendo muito bem a compaixão e o desespero. Mas o relevante valor social, eu não percebo. Continuando. Temos o artigo 134, homicídio a pedido da vítima, o que é um pouco mais claro. Quem matar outra pessoa por pedido sério, instante e expresso que ela lhe tenha feito, é punido com pena de prisão até 3 anos. E no número 2 do artigo avisam que a tentativa também será punida. No entanto, os legisladores evitam a palavra que está aqui em causa. Eutanásia. Corrijam se estiver errado, senhores magistrados. Contudo, no artigo 135, incitamento ou ajuda ao suicídio, aborda-se o suicídio assistido. Quem incitar outra pessoa a suicidar-se, ou lhe prestar ajuda para esse fim, é punido com pena de prisão até 3 anos, se o suicídio vier efetivamente a ser tentado ou a consumar-se. E deixei, de propósito para o último, o artigo 132, que dispõe a pena mais pesada da nossa lei, até ao máximo 25 anos de prisão, e onde, entre outras coisas, se pode ler: é suscetível de revelar a especial censurabilidade ou perversidade a que se refere o número anterior, ou seja, o homicídio qualificado, se, entre outras, a circunstância de o agente ser descendente ou ascendente, adotado ou adotante da vítima, ou praticar o facto contra pessoa particularmente indefesa em razão da idade, deficiência, doença ou gravidez. O Ministério Público acusa-me com base neste artigo.
O meu advogado pedia um acordo para o artigo 133. Mas eu quero defender-me ao abrigo do artigo 134. Homicídio a pedido da vítima. O teu pai diz que vai tentar vir no fim de semana. O teu pai diz que vai tentar ser o melhor pai para ti. O teu pai diz que te vai levar ao futebol. O teu pai diz que te vai levar com ele à neve. O teu pai diz muitas coisas. O teu pai sempre disse muitas coisas. O teu pai disse que ter um filho era o que mais queria no mundo. O teu pai disse quando nasceste que era o dia mais feliz da sua vida. O teu pai disse que me amava muito e por isso queria ter um filho meu. O teu pai disse que íamos ficar juntos para sempre. O teu pai disse que eu não era uma boa mãe. O teu pai disse que precisava de espaço. O teu pai disse que não se sentia realizado como homem. O teu pai disse que precisava de encontrar um propósito maior na vida. O teu pai disse que se arrependia de muita coisa. O teu pai disse que não era tarde para ter uma vida nova. O teu pai disse que viveu demasiado tempo apenas para o que os outros esperavam dele. O teu pai disse que talvez um dia voltasse. O teu pai disse que nunca mais voltava. O teu pai disse que a culpa era toda minha. O teu pai disse que nunca me amou. O teu pai disse que eu merecia tudo o que me tinha acontecido. Eu preciso do microfone, não tenho projeção de voz da Manuela. E a coisa boa deste lançamento é que eu sou aquele que preciso de falar menos, acho eu. Um grande agradecimento à Margarida por tudo o que disse, à Manuela por este caminho, mas não queria deixar só de contar um pouco enfim, o que me levou a escrever este livro, embora seja complicado de dizer exatamente o que é. De facto, quando a Manuela me pediu para escrever algo e um monólogo, a primeira coisa que eu pensei foi que eu, normalmente nas coisas que escrevo para televisão, para cinema, às vezes os atores queixam-se que eu tenho o que eles chamam talecas, bifes, tenho monólogos muito grandes, então quando foi a oportunidade de dizer o que é um monólogo inteiro, se eu posso escrever 1 hora de um monólogo, excelente, quero já. E a segunda, de facto, o resto disto foi em 2 tempos. A primeira, as primeiras páginas que a Manuel acabou aqui de ler, só a primeira parte, escrevi, já não me lembro em que ano, e ficou em banho-maria até 2 anos depois. E então foi um pouco este segundo capítulo que a Manuela leu que me deu a estrutura para a peça e para a estrutura narrativa, que era um pouco ter esta mãe a defender-se em tribunal de um ato muito complicado de explicar e depois ao mesmo tempo o seu, enfim, uma espécie de monólogo interior que na peça era feito no quarto do hospital do filho. Eu gostei imenso de ouvir a Margarida, porque até não queria que este livro passasse por ser um livro sobre eutanásia, que não é tanto. Surpreendi-me, mas fiquei muito contente por falar de amor. Portanto, o Dia dos Namorados é um ótimo livro para vocês oferecerem às vossas caras metades. E de facto, assim, obviamente tinha muito gosto em ficar aqui a falar imenso com vocês. Não sei se alguém quiser fazer perguntas ou depois, quando terminarmos, enfim, esta apresentação mais oficial. Porque de facto, a partir deste momento, é difícil dizer, enfim, a peça existiu, foi um dos momentos mais interessantes da minha carreira. Tinha sempre pena do texto não ter ficado registado para sempre, então por isso é um agradecimento à Guerra e Paz e ao Manuel Fonseca, que infelizmente hoje teve um motivo de força maior e não está aqui, mas pronto, esses agradecimentos ficam entregues a quem cá está da editora. E enfim, estou sem palavras, mas é verdade, quero agradecer-vos a todos por terem vindo, por estarem cá. Com uma alegria imensa de ver amigos, família e pronto, eu prometo para a próxima escrevo uma coisa um bocadinho mais leve, porque vou só acabar contando uma história engraçada, que foi a primeira vez que
eu fui aos ensaios, encontrei a Manuela no café, lembras-te de Dona Maria, e estava, quem era? Era assistente de cena, não era? Estava alguém que estava a trabalhar na peça e, portanto, já conhecia o texto, mas que não me conhecia a mim. E nós tivemos para aí 15 minutos na conversa, e normalmente quando nos encontramos a conversa é sempre muito divertida, e só para aí ao fim de 15 minutos é que essa pessoa diz assim: espera aí, mas foste tu que escreveste a peça? Porque achava que isto tinha sido escrito por uma pessoa idosa que vivia numa caverna, zangado com o mundo e por aí fora, e eu agora vou aproveitar este tempo para confessar: sim, não fui eu que escrevi, foi essa pessoa. Mas eu fico com os direitos. Muito obrigado a todos por terem vindo. Não sei se agora há um número musical ou qualquer coisa do género, não. E obrigado, Margarida, obrigado, Manuel, obrigado.